Muito boa noite, senhoras e senhores. Cumprimentos a todos os diretores e titulares de cadeiras da Academia Catarinense de Letras. Saudação especial aos diretores, conselheiros e integrantes do Floripa Sustentável e aos diretores e colaboradores das editoras 2x4 de Florianópolis e Letras Lavadas de Ponta Delgada, nos Açores. Estamos iniciando com este evento cultural o lançamento virtual do livro Pedra de Toque, de autoria da professora, escritora e acadêmica Lélia Pereira Nunes, secretária da Academia Catarinense de Letras, uma nova série nos eventos nas promoções da Academia. Inicia-se, assim, aqui neste momento, um novo projeto de parceria entre a Academia e o Floripa Sustentável, visando aí a realização de atividades artísticas, literárias e culturais de interesse da capital e de toda Santa Catarina. Temos aí, portanto, a partir desta noite, horizontes promissores nesse setor, essencial à educação, também importante, fundamental para o enriquecimento do turismo em Florianópolis e Santa Catarina e ao desenvolvimento social da cidade e de todo o nosso estado. Vamos, assim, a partir de hoje, unir esforços para a valorização e projeção dos escritores, dos artistas, dos músicos, pesquisadores e todos os envolvidos nos eventos culturais da capital e do estado. Fechou o teu som de novo, Moacir. Fechou o som. Vamos unir esforços para a valorização e projeção dos escritores, dos artistas, dos músicos, dos pesquisadores e todos os envolvidos em eventos culturais aqui de Santa Catarina, especialmente da Grande Florianópolis. Estão aí também programadas edições históricas de clássicos e também novas publicações que possam colaborar no setor. Tudo isso está no radar da Academia do Floripa Sustentável. Por isso, temos o grande prazer de convidar para a sua primeira saudação a nossa parceira responsável que acolheu a ideia inicial lançada pela professora Lélia Pereira Nunes, a empresária, presidente do Floripa Sustentável, Zena Becker. Transmito a todos os integrantes dessa instituição, dessa organização não governamental, doutora Zena Becker, nossa gratidão, nosso abraço e nossa esperança de que vamos realizar grandes projetos de interesse da população de Florianópolis e de Santa Catarina. A palavra é sua, doutora Zena. Boa noite a todos. Boa noite ao presidente Moacir Pereira, da Academia Catarinense de Letras, a todos os seus diretores, todos os membros do Floripa Sustentável, a professora Lélia, autora do livro Pedra de Toque, grande companheira do Floripa Sustentável, participa representando o nosso movimento como vice-presidente do Conselho Municipal de Educação, porque cultura e educação e desenvolvimento sustentável é obrigado a andar junto, não tem como ser desenvolvimento sustentável se não houver inclusão. E essa inclusão se faz com cultura, com educação, com planejamento e etc. E o Floripa Sustentável vinha devendo, já há algum tempo, essa participação mais efetiva na área da cultura. A Lélia, que acompanha bem de perto, vê que em 2019 a gente participou ativamente do Baile Místico, que nada mais é do que o grande resgate da nossa cultura mística da ilha, as Bruxas de Cascais e o Floripa Sustentável, e junto com a Floripa Amanhã, atuaram ativamente, já com o objetivo de começar esse resgate. Dia 22, nós teremos uma reunião com diversos representantes da área da cultura, para que a gente faça um documento e apresente para o poder público os grandes problemas, porque um dos grandes segmentos que sentiu muito a pandemia é o turismo e a cultura. Até porque turismo sem cultura e cultura sem turismo é meio complicado, né? Se você tem um restaurante aberto, você tem um barzinho, tem uma música, tem uma dança, ou se tem um teatro, enfim, isso sofreram demais as consequências e, lamentavelmente, não tinha muito como estimular diferente. E agora já chegou a hora, então, de nos inteirarmos melhor de todas as suas reivindicações e para que dali o poder público possa começar a definir políticas públicas. Florianópolis precisa urgentemente e o apoio da Academia Catarinense de Letras é fundamental para que a gente saiba o que fazer e que daqui para frente a gente tenha uma agenda mais positiva e mais propositiva das ações que Florianópolis tem. Porque muitas vezes a gente acaba se acomodando
e não montando essas agendas. E a nossa cultura vai ficando sempre esquecida. Nós somos a Ilha da Magia, não é só por causa da beleza da natureza, não é só por causa do nosso clima. Nós temos algo aqui muito rico e que precisa ser mostrado para a população. A Bebel Ouro Fino tem feito um trabalho em parceria com a Floripa Amanhã muito grande, do resgate dessa cultura, e quem sabe a gente, no próximo momento, possa levar isso adiante. Atividades culturais, artísticas, musicais, pesquisadores, enfim, todo segmento que possa trazer para a gente, que a gente também possa levar isso para a educação, né, Lélia? Que o Conselho de Educação, que hoje a gente conseguiu um conselho de elite, de assim, a OAB é a presidente do conselho, o representante da OAB. A representante do Floripa Sustentável é a vice-presidente. E outros empresários também entraram para contribuir com os professores. Não é para tirar o lugar, muito pelo contrário. E a gente quer fazer a mesma coisa na cultura. Então, vamos juntos, de mãos dadas, e eu me sinto assim, muito honrada, até por ser muito amiga do Moacir e da Lélia, já de muito tempo. A Lélia, a gente vem trabalhando junto muito tempo, e em poder fazer essa parceria do Floripa Sustentável, que nada mais é que um movimento que integra todos os segmentos da cidade, empresário, entidades, profissionais liberais, área cultura, educação, enfim, com um único objetivo, que seja uma cidade sustentável. E para que seja sustentável, ela precisa ser inclusiva. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Muito obrigado, presidente do Floripa Sustentável, Zena Becker. Nas prévias de conversas informais entre alguns acadêmicos, diretores, Zena, só para você ter uma ideia dos horizontes que se abrem a partir desta iniciativa, conversávamos sobre os templos de Florianópolis, de diversas confissões religiosas. E a minha constatação é a seguinte: por exemplo, a maioria das pessoas que vai na nossa belíssima Catedral Metropolitana, lá encontra a famosa obra, aquela beleza escultura, A Fuga do Egito. Mas ninguém sabe quem foi o autor, tem apenas uma plaqueta escondida lá no canto, o autor, quando chegou, como é que foi introduzida, a maravilha dela, com um comentário, de repente, de um especialista na matéria, entendeu? Da mesma forma, eu, quando converso com as pessoas sobre a Igreja Ortodoxa Grega, ali nos fundos da antiga Faculdade de Direito, na Rua Tenente Silveira, nos fundos ali do Lago Fagundes, pouquíssimas pessoas em Florianópolis com essa maravilha interna daquela igreja, as obras artísticas que estão lá inseridas, entendeu? Então, assim, a Igreja do Ribeirão, a Igreja da Nossa Senhora do Pato, enfim, eu acho que estou colocando uma coisa muito assim específica, correto, que tem tudo a ver com a educação, mostrar para as novas gerações de Florianópolis, entendeu? Até visitas das crianças, das escolas, para mostrar a beleza artística dessas obras que estão nessas igrejas, várias aqui da capital, e, de repente, começamos a projetar aí, com o apoio da iniciativa privada, folhetos escritos por autoridades da academia, escritores brilhantes, na verdade, que nós temos na academia, que possam ser distribuídos ou possam ser vendidos a preços módicos, entendeu? Para os visitantes, para os estudantes, para as escolas. Então, esse é apenas um exemplo muito pequeno, entendeu? Mas que tem tudo a ver com educação e também com o turismo e a história da ilha de Santa Catarina. Portanto, no nosso radar temos inúmeras ideias, projetos, que certamente irão também contar com o apoio aí do Floripa Sustentável. Bom, na sequência, de acordo com o nosso roteiro, ao cumprimentar aí, a gente registra com prazer, estão chegando vários participantes desse evento, que damos uma boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos, escritores, jornalistas, lideranças empresariais aqui também, da região dos Açores. Então, é um evento, é o primeiro e já vem com essa marca do evento de caráter internacional. Então, eu saúdo com muito prazer o doutor Oswaldo, escritor Oswaldo Cabral, que é diretor do jornal de Ponta Delgada, o Diário dos Açores, inclusive já em nome da academia, agradecendo os espaços realmente ricos, nobres que ele tem dado, né, a vários escritores aqui de Santa Catarina, falando um pouco, né, da nossa riqueza cultural, dos nossos escritores, especialmente da nossa Lélia Nunes. Então, o doutor Oswaldo Cabral, grande honra de contar com a sua participação neste evento. A nossa saudação, que o senhor transmite a todos os seus colegas aí, escritores, jornalistas aí de Ponta Delgada e da região dos Açores, o abraço aí dos catarinenses, especialmente aqui da Academia Catarinense de Letras. A palavra é sua, professor, seja muito bem-vindo, é uma honra contar com a sua colaboração. Muito obrigado, Moacir, é de facto uma honra estar aqui entre tanta gente, deste lado do Atlântico, nesta grande aproximação, aquilo a que alguém chamou uma vez a Irmandade Atlântica. Espero que, de facto, este encontro seja reproduzido por muito mais vezes,
porque de facto, se há aqui um, um instrumento que nos pode unir ainda mais, ele foi dado com um bom pontapé de saída por parte da Lélia Nunes. E é por isso que eu estou aqui, exatamente para falar um pouco do livro que ela está a apresentar a partir de hoje, o Pedra de Toque, que ela concedeu também a honra de apresentá-lo aqui em Ponta Delgada, nos Açores, em 2019, e que é um conjunto de crónicas que ela escreveu e escreve com muita regularidade no jornal que eu dirijo aqui em Ponta Delgada, no Diário dos Açores, e, portanto, são crónicas que falam, claro, da cultura de ambos os lados, de Florianópolis e também a cultura açoriana. A Lélia é, de facto, uma mestre neste tipo de identidade e de comunicação. Ela escreve crónicas magníficas. O nosso amigo comum, escritor famoso aqui dos Açores da contemporaneidade, Onésimo Almeida, que é meu patrício, costuma dizer que a prosa da Lélia está entre a crónica e o ensaio, mas com uma visão de memória, que é uma coisa muito importante. Ter memória para poder contar e, sobretudo, com muito conhecimento histórico relacionado com a cultura de ambos os lados. Podes dizer, nós aqui nos Açores conhecemos a Lélia como sendo a açoriana mais Floripa que existe cá e a Floripa mais açoriana que existe aí. E, portanto, esta ponte que ela faz é, de facto, um trabalho extraordinário. Eu penso que, provavelmente, nós nunca tivemos ninguém nos últimos 30 anos que fizesse essa ponte tão bem feita entre Santa Catarina e os Açores, como a Lélia Nunes tem feito. Ela tem feito um esforço admirável e que é muito, muito, muito admirado aqui nos Açores. Ela sabe que é muito admirada e conceituada aqui nas nossas ilhas. Nós temos um grande carinho por ela porque ela tem feito um trabalho extraordinário. E todo este trabalho está condensado nestas 222 páginas que se leem num ápice. São 31 crónicas que simbolizam exatamente os 31 anos que faz que ela está a viajar aqui entre os Açores e Florianópolis. E, portanto, vale a pena ler, porque metade do livro é dedicado à cultura floripa e a outra metade é dedicada à cultura açoriana. E eu quero ser muito breve, não quero ocupar aqui muito tempo, mas para que vocês possam saber, porque sei que estou a falar para muita gente aí de Florianópolis e de Santa Catarina e que provavelmente gostariam de saber qual é o peso, se assim se pode dizer, da Lélia Nunes na nossa cultura, na nossa admiração aqui nos Açores. Eu devo confessar-vos, tenho 40 anos de jornalismo aqui nos Açores, trabalho com muita gente, mesmo a nível internacional, há muitos anos, e a Lélia Nunes é, de facto, um farol impressionante para nós açorianos nesta relação entre Santa Catarina e a história de Santa Catarina e dos nossos antepassados aqui conosco nos Açores. Eu só tenho pena que aqui nos Açores ainda não tenha sido feita a homenagem devida à Lélia Nunes. Eu penso que um dia ela será homenageada como deve ser. Eu estou a falar a nível institucional, porque a melhor homenagem que ela pode ter e que já recebeu é a admiração que os populares, os habitantes dos Açores têm por ela. Ela é muito querida aqui, ela conhece toda a gente a conhece. Aliás, é característica da Lélia e, portanto, tudo isto está bem representado também no Pedra de Toque. Aliás, o título do livro é também muito simbólico. A Pedra de Toque, para nós, não sei o que creio que significa também para vocês, uma espécie de instrumento que avalia o prestígio e a pureza dos metais nobres, como o ouro e a prata e tudo por aí fora. Nós aqui nos Açores temos uma expressão, que não sei se também é a vossa, que é pedrada no charco, que é quando se atira uma discussão ou se abre uma discussão para as pessoas mais acomodadas e despreocupadas. A pedrada no charco
da Lélia é exatamente a pedra de toque que está reunida neste livro. Ela deu uma grande pedrada aqui nas relações, ou no relacionamento entre os Açores e Florianópolis. E, portanto, espero que ela continue a fazer este trabalho e certamente irá continuar. E tenho a certeza que a Academia certamente que a apoiará muito nesse trabalho. Eu penso que até mesmo poderíamos aqui sugerir uma espécie de maior relacionamento entre a Academia, que eu sei que também está no vosso pensamento, com a Universidade aqui dos Açores, que é também o polo do nosso pensamento e do conhecimento maior da nossa região, e penso que isto vai se frutificar exatamente graças à potencialidade e à dinâmica da Lélia que tem feito este grande trabalho. Eu termino apenas por dizer que nós aqui conhecemos a Lélia como sendo um coração do tamanho da ilha. E a nossa ilha é maior, São Miguel, é uma ilha grande, para nós é a nossa dimensão, naturalmente, mas ela teve o condão, de facto, de fazer-nos sentir, como o nosso grande escritor Daniel de Sá dizia, que a ponte entre os Açores e Florianópolis fica muito mais curta e faz com que nós, ilhéus, nos sentimos menos ilhéus e mais próximos de um povo que, no fundo, é um povo só. Nós somos um só. E isso para nós também é muito importante, que vivemos aqui no meio do mar, no meio do Atlântico, e sentirmos acompanhados e acarinhados por gente tão boa, que é gente da nossa, para nós é muito importante. Um bem-aja a todos vós. Aplausos ao escritor, jornalista Oswaldo Cabral. Agradecimentos pela sua rica contribuição e a manifestação oficial da Academia, da sua diretoria, de toda a sua composição, todos os seus titulares, desse propósito que é nosso, desde o primeiro momento que assumiu a nova gestão, de ampliar as relações com as instituições culturais de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. E no planeta, claro que a prioridade tem que ser a região dos Açores, porque boa parte da população do litoral catarinense, de várias cidades brasileiras, na verdade, e de outros países do mundo, tem aí a descendência açoriana. E as pessoas que vêm para Florianópolis, sobretudo na área do turismo, né, Zena? Elas vêm para conhecer as tradições artísticas, culturais, gastronômicas, que estão identificadas com os Açores. Na verdade, assim como nós vamos para Blumenau, queremos os alemães, se vamos para Pomerode, queremos os poloneses, e assim sucessivamente. Isso é que enriquece o turismo. Além disso, as manifestações religiosas, né, que nós temos aqui, como o senhor sabe melhor do que todos, né, também tem uma forte presença, né, dos primeiros habitantes que vieram dos Açores. Então, doutor Oswaldo Cabral, agradecimentos da Academia Catarinense de Letras por essa sua contribuição, e se o senhor tiver alguma sugestão, já fica à disposição, a Lélia está em contato praticamente com muita frequência com todos os senhores, especialmente com o amigo, né, e com os demais diretores aí, de instituições da universidade, principalmente, né, que faz pesquisas, que publica obras, mas também através do seu jornal, que é o mais importante da região, no sentido de ampliar, de estabelecer essa ponte com mais frequência entre os Açores e Santa Catarina. Por favor, comunique-nos que nós vamos dar apoio integral a essas manifestações. A pandemia é terrível, estamos todos rezando, lançando energias para que ela acabe logo, para que a gente possa se abraçar, possa se confraternizar, mas ela tem um aspecto que nós temos que também nos conscientizar para valorizar mais. Ela abre a perspectiva desses eventos virtuais, na verdade, que não tem praticamente custo nenhum e que permite que a gente, pelo menos, atualize informações e o tempo passe com mais enriquecimento cultural para todos. Então, professor Oswaldo Cabral, um abraço e obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Foi realmente uma grande honra contar com essa sua grande contribuição. Na sequência, nós convidamos para falar sobre Pedra de Toque. Depois de ouvirmos o açoriano, vamos ouvir então o catarinense, o nosso expoente, um dos expoentes aqui em Santa Catarina, da crítica literária, da crítica poeta, da literatura, da cultura, o grande escritor, poeta, professor, jurista e acadêmico Péricles Prade. Doutor Prade, obrigado mais uma vez pela sua participação e a palavra é sua para a sua avaliação sobre esse lançamento Pedra de Toque. A Academia também se sente honrada com a contribuição do amigo. A palavra é sua. Só precisa ligar o seu microfone está desligado.
Professor Pérez Prade, por favor, ligar o microfone. Está no vermelhinho. É só clicar em cima do vermelhinho que ele funciona, por favor. Na tela do computador. Talvez na parte horizontal inferior. Tem lá o microfonezinho. Está ligado, continua desligado. Pode ligar, por favor. Não, não deu ainda. Nessas horas a gente costuma chamar os netos. Exatamente. Enquanto ele não liga o microfone... Olha aí, agora chegou a rainha da família Prade. Agora sim, maravilha. Cumprimentos à sua esposa aí, mais uma vez, pela sua participação e, sobretudo, pela colaboração. Sem ela, você não seria nada essa noite também. Sempre, nada fácil mais na minha vida sem a colaboração dela. A palavra é sua, eminente amigo, grande titular da academia. Retornando, então, ao que havia dito. Boa noite a todos. Logo no início da abertura da sessão de lançamento do livro da escritora Lélia Pereira Nunes, o presidente da Academia Catarinense de Letras relacionou o nome das pessoas e das instituições que elas representam. Por esta razão, eu não vou repetir, até porque eu tenho a obrigação institucional de ser breve. Após, de forma e conteúdo encantados, eu ter ouvido as palavras do jornalista e escritor Oswaldo Cabral, na verdade, me cabe apenas um silêncio eloquente, porque ele foi preciso, ele foi técnico, além de afetuoso também, para registrar os tópicos fundamentais da obra Toque de Pedra. E creio que não tem sentido repetir algumas dessas observações tão relevantes e devo me permitir a tratar de alguma outra questão coadjuvante. Entretanto, ele tratou de um assunto que, quanto a este, eu vou também dar um toque no toque. Trata-se do título do livro. Realmente, pedra de toque corresponde a um material lítico, né, para avaliar a pureza dos metais preciosos. Mas eu prefiro ver este título sob o ângulo do elemento, do sentido figurativo, que é a representação de que elemento? Do elemento que procura aí avaliar a essência de algo substancial a ser dito. E a Lélia foi muito feliz ao escolher esse título, porque basta compulsar a obra para verificar que esse toque literário existe e ele proporciona algo que lhe é natural, que é a literariedade dos respectivos textos. Todos estão cansados de saber que a crônica é um gênero narrativo, textual, que tem, em geral, características muito típicas ligadas ao tempo, porque o nome crônica vem do latim e está ligado ao deus grego Cronos. Então, é óbvio que a crônica ela é pautada pela temporalidade e também, vezes há, como nesse caso, de atemporalidade, que está além do que seja ou do que é meramente cotidiano. A escritora Lélia Pereira Nunes, teve esta
este privilégio de saber compor textos a partir da história insular, levando em consideração a relação de obras de autores brasileiros, especificamente catarinenses, e portugueses, especificamente do arquipélago de Açores e de suas 9 ilhas. E essa facilidade dessa aproximação, ela é só aparente, porque necessita de conhecimento que orna a sua capacidade de carpintaria literária. Nós verificamos algo interessante no livro dela. Permeia o livro vários tipos ou características da crônica em geral. Nós temos a crônica histórica, nós temos a crônica descritiva, nós temos a crônica argumentativa, nós temos a crônica, inclusive, humorística, embora aqui com um certo toque que, perdão pela repetição da palavra, para demonstrar o que pode ocorrer devido a um equívoco linguístico. Eu estou falando do conto que não deixa de ser humorístico, denominado Durex, por favor. Quando eu me refiro a essas características tipológicas, eu me refiro para demonstrar algo interessante que eu verifiquei. É a adaptação dos temas e do modo como cada tema foi apreciado em razão da sua essência, do que pretende expor ao leitor. Então, nós temos um texto mais sofisticado, como, por exemplo, Lélia Purpurata, que é a flor simbólica de Santa Catarina. Nós temos também uma crônica de cunho aí sim mais jornalístico para fazer remissão até a origem, de certa forma, do nascimento da crônica modernamente falando. Ela tem esta capacidade de se utilizar das palavras apropriadas em relação ao tema exposto e desenvolvido. Numa crônica histórica, percebe-se um conhecimento que proporcione a explanação daquilo que é importante para conhecimento de todos. Quando se trata de aspectos ligados à memória, como o escritor Oswaldo Cabral se referiu, vê-se também algo muito ligado a certa poeticidade do texto. Porque as melhores crônicas são aquelas que não perdem a poeticidade. A poesia, ela é inerente à melhor forma de se expressar pelas crônicas. Remissão ao passado, afetos, impressões, emoções. E ela tem esse modus operandi de adaptação dos temas à linguagem, ou melhor dizendo, a linguagem aos temas que lhes são inerentes. Poderia falar ainda muito sobre esse livro da Lélia, mas eu acho que esses pontos que me referi são notáveis, não pelo que eu estou dizendo, mas notáveis pelo que ela escreveu. Ela soube honrar o rol dos grandes cronistas, os brasileiros
e principalmente um catarinense. Os brasileiros, eu me refiro ao grande Machado de Assis, Carlos Heitor Coni, o chamado Grupo de Ouro, composto por Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e outros posteriormente. E em Santa Catarina, a minha devoção e o meu respeito como um grande cronista é Sérgio Costa Ramos. E quando a Lélia pode dizer que integra um rol significativo de cronistas, me parece que ela se coloca numa posição que merece todo o nosso apreço do ponto de vista da crítica literária. Eu devo ficar por aqui, quero ouvir outras manifestações, sem prejuízo de eventual retorno para cobrir, para colmatar algum ponto necessário. Boa noite, obrigado. Aplausos ao acadêmico, escritor, crítico de poesia e literatura, Dr. Péricles Prade. E agradecimentos da academia por sua contribuição neste nosso evento cultural. Em seguida, com prazer e orgulhosamente anunciamos, então, a palavra da principal personagem desta noite, que é a acadêmica, escritora, professora Lélia Pereira Nunes, autora do Pedra de Toque. Livro lançado, como disse o Dr. Oswaldo Cabral, há 2 anos em os Açores, né, conhecido em Portugal e na Europa, e agora lançado oficialmente aqui neste evento da Academia e do Floripa Sustentável em Santa Catarina. Professora Lélia Pereira Nunes, a palavra é sua. Cumprimentos da Academia por mais essa sua iniciativa. Depois daquela bela crônica que também a senhora publicou no final de semana, no Jornal Notícia do Dia, a respeito de idosos, né? Os idosos é que estão na hora do dia em função da campanha de vacinação. Então, é um artigo muito apropriado para esses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Parabéns também, professora. A palavra é sua. Boa noite. Microfone, professora Lélia, por favor. Qualquer coisa eu oriento. Ok. Muito obrigada, presidente Moacir. E antes de mais nada, meu abraço muito afetuoso para todos que aceitaram participar desse evento, e especialmente eu faço um obrigada muito grande e largo para a minha Academia Catarinense de Letras, que desde 2013, na presidência do Dr. Pérez Prade, tive o prazer de adentrar naquela casa de José Boatê. E hoje estou junto com o presidente Moacir Pereira. A Zena Becker, diretora do Floripa, do presidente do Movimento Floripa Sustentável e presidente do Conselho do Floripa Amanhã, a minha também, o meu agradecimento muito grande, uma parceria de alguns anos, como ela diz, nós vamos ficar nos alguns anos, porque são muitos. Um abraço muito grande, afetuoso, dos meus amigos açorianos. Ao Oswaldo Cabral e à jornalista Patrícia Carreiro, que aceitaram estar aqui, esse convite para essa tarde. Eu acho que as palavras até fugiram, fiquei muito emocionada, Oswaldo, confesso, com a tua colocação desse meu vai e vem, que é como eu chamo esse Pedra de Toque, entre Açores e Santa Catarina, e sempre gosto de dizer que foi um novembro de 1988, que cheguei numa noite muito chuvosa no aeroporto de Ponta Delgada, junto com o professor, também acadêmico, Oswaldo Ferreira de Mello, e o professor Walter Piazza, que já estava na Ilha de São Miguel, e era como se eu não estivesse chegando a primeira vez naquela terra, mas sim que eu estivesse regressando, e esse é o sentimento, e ele sabe muito bem, que eu sinto isso cada vez que eu chego. Esse livro, realmente, ele, Pedra de Toque, o nome vocês definiram junto com a pedra, mas realmente eu achei... o João Pedro, que é poeta e que vive em Porto, que vive em Ponta Delgada, é um menino jovem. E ele disse assim, Lélia,
olha, você já pensou um livro com esse Pedra de Toque? Eu, assim, Pedra de Toque, era um nome que eu vinha assinando a coluna, tanto no Diário dos Açores, que hoje não tem esse título, e também na Portuguese Times, na Costa Leste, e também no Luso Press, que é de Montreal. São jornais da comunidade, onde se tem uma afetividade muito grande, um carinho muito grande. E eu disse, por que é pedra de toque? Eu disse para ele. Aí ele disse, tu não sentes que é uma pedra de toque? Eu disse, eu sinto. Por que eu sinto que é pedra de toque? Porque cada texto que eu escrevo, eu quero que aquilo que encoste naquele texto publicado seja algo muito especial, que reflita aquela sociedade que eu estou falando. Seja as literaturas catarinenses que eu andei lendo, as minhas leituras, e que eu estou falando daqueles autores que estão ali, seja para falar das leituras dos autores açorianos, o jeito de aproximar. E quando pensou-se nessa apresentação, e a primeira conversa mesmo foi entre a Zena, a Márcia e o professor Salomão Matos, que eu já vi que está por aí também, nós pensamos exatamente isso, aproximar. E eu ainda disse para eles, puxa vida, isso é um sonho tão antigo, não sei se é sonho, se é desejo, o que era. Eu tinha uma vontade muito grande que chegasse perto, que o Oswaldo falasse, ele tem uma obra tão bonita sobre os novos média dos Açores, e é uma obra sobre o novo comportamento da comunicação social, que chegasse no lado de cá, que conhecesse a nossa gente, os nossos escritores, a nossa Associação Catarinense de Imprensa. Fazer essa travessia, aproximar, tem tanta coisa em comum. A Zena falou das nossas entidades que nos reunimos, e nós estamos lá falando de geração de emprego, falando em renda, em tecnologia, em educação. Quando você diz que metade daquele conselho hoje é formado por essas entidades, e nós somos eleitos, uma maioria, quer dizer, estamos cuidando também desse espaço, junto com a Câmara Municipal dos Vereadores. Então, esse aproximar. Então, essa aproximação é essa ponte que vai acontecendo. Mas o livro, a primeira edição saiu lá em 2019, é uma edição da Letras Lavadas, a primeira, 2019, Letras Lavadas, o Oswaldo assina a apresentação e o prefácio junto, e o João Pedro Porto, outro. Saiu lá. Então, a nossa ideia, o nosso companheiro aqui, ele é dividido, é a 2x4, que é uma ótima editora que nós temos trabalhado com ela, e jovem também, e aí a ideia era, logo em seguida, sair daqui. Aqui estão as duas editoras estão presentes, tanto aqui quanto na 2x4, que é dirigida pelo Valmor Fritz. Acontece que chega março da pandemia. Novembro, chega dezembro, janeiro, e chega março, pandemia. Aí começamos. Vamos fazer em março? Passou para maio. Muitas vezes comentei com o Marcelo, é melhor esperar o presencial, vamos esperar o junho. E aí passou julho. Aí o livro ficou, então, para ser impresso lá para agosto. Acabou o papel. Não tinha papel para impressão. E passou, chegamos em dezembro, sempre protelando. Era para ser uma noite de vinhos ali no Empório Bocaiúva, que é um lugar muito gostoso e que nós gostamos muito de frequentar. Mas acabou deixando para agora. O vinho, um dia a gente toma, juntos, se Deus quiser, e vamos celebrar a vida. E o livro, nós falamos hoje, estamos aqui conversando sobre ele, para dizer o que ele significa para mim. Quando o Oswaldo falou que eram 31 textos, são 31 textos, onde publicados, quase todos eles, de forma original, no Diário dos Açores, e onde eu falo das nossas realidades. Se de um lado eu falo dos escritores catarinenses, do outro eu falo dos escritores açorianos. Se falo da Cecília Meirelles, de alguma maneira eu estarei falando de outra personagem dentro dos Açores. Tem a história que o Dr. Pérez levantou sobre o Durex, que é uma situação muito sem graça, sui generis, que eu vivi em 2002, na ilha de Santa Maria, e que deixei assim em banho-maria por muito tempo, porque eu tinha até vergonha, porque um amigo nosso comum costumava contar para todo mundo a história do, por favor, um Durex, faz favor. E depois vem histórias que falam de temas e de pessoas que me são caras ou que simplesmente são importantes para a historiografia e para a cultura das nossas cidades. Florianópolis, Ilha de Santa Catarina,
Açores, 9 ilhas, no meio do Atlântico Norte. Eu sempre digo, eu já não sei mais quando é o lá e o cá. O Moacir, ainda há pouco, falou da crônica que saiu esse final de semana e já tinha sido, está publicada naquele livro dos avós, e também foi publicado no Diário dos Açores, era uma vez uma vaquinha chamada Vitória. Por que eu estou citando ela de exemplo? Porque eu tenho uma grande dificuldade, eu acho que ele, enquanto diretor, ele percebe isso, porque eu estou falando e escrevendo no português de Florianópolis, do Brasil, e chega lá, eu disse, não, mas eles não vão entender essa palavra assim, isso lá não tem esse mesmo significado. Aí eu troco, foi o caso da palavra chale, que para nós é chale, e para vocês é chailes, e eu deixei chailes, e foi. Aí o diretor lá do Notícias do Dia botou também, entre parênteses, que pode ser chales. Então, e isso me acontece muito, é muito frequente. Né? Como tem a história da palavra tesão, que para nós é, puxa, eu tenho o maior tesão de escrever aqui. Se eu disser uma palavra dessa nas ilhas, opa, essa senhora, o que ela está falando? O que ela está dizendo? Então, temas que entram no linguajar popular nem sempre pode estar dentro da linguagem. Então, uma das coisas que eu tenho tentado sobreviver é exatamente a minha escrita, junto com a escrita que é publicada num texto nos Açores. Mas o livro, todo ele, me deu assim, uma satisfação muito grande em escrever, sempre diz foi um prazer muito grande reunir esses textos, que tem cartinhas, tem bilhete, tem memória, tem história, tem cultura, tem muito de afeto, mas que registra agora já não são mais 31, já são 32. 32 anos, ir e vir, 32. E há muitas pessoas que eu devo um grande agradecimento. Eu vou agradecer a Letras Lavadas, primeiro, na pessoa do seu presidente, José Ernesto Rezende, que aqui está representado pela minha amiga Patrícia. A Patrícia, em 2018, fez uma entrevista comigo para o Correio dos Leitores. Lá quando eu lancei o Corpo de Ilhas, foi lá que a gente se conheceu, não foi, Patrícia? E aí a Patrícia disse assim, essa pergunta, o que a Lélia espera da relação Santa Catarina-Açores? Não sei se a Patrícia lembra isso. E eu respondi a Patrícia, aproximar. Mas nós não temos muita saudade. 274 anos, que saudade nós temos? Mas tem que aproximar naquilo que nós temos de melhor, riqueza. Vamos nos aproximar na economia, vamos aproximar no emprego, vamos na tecnologia, na arte. E já fizemos uma primeira coisa, trouxemos a obra do Tomás Vieira, que foi exposta aqui no Instituto Internacional Juarez Machado, em Joinville, e também aqui em Florianópolis, na Fundação Catarinense de Cultura. A própria capa do Pedra de Toque é uma tela do Juarez Machado, que agora está fazendo 80 anos, que expressa nas suas telas realmente essa coisa do ser catarinense e ao mesmo coisa de ser gente do mundo. E aqui uma mulher passando o batom na boca, que atrasada para a festa, bem coisa de Lélia. Né? Assim, foi mesmo o Juarez que escolheu esse trabalho junto com o Edson Machado. Então, esses agradecimentos se fazem necessários. E quando o livro sai, o Ernesto, né, o senhor Ernesto Rezende, e diz, a Letras Lavadas vai publicar. E, no mesmo tempo, o Valmor Fritz dizia, e nós também. E o livro foi preparado a duas mãos aqui, todo preparado aqui e impresso lá. Então, essas pessoas eu não podia deixar de referenciar, como também não posso deixar de agradecer, o doutor Pérez falou no Sérgio. Às vezes eu acho que eu me inspiro muito nele, sabe, doutor Pérez. E por isso aqui eu devo um agradecimento muito grande ao Sérgio da Costa Ramos, no lado de cá, e ao Urbano Bittencourt, no lado de lá, porque os dois, e o José Andrade, pelos comentários sempre presentes que se fizeram durante a confecção desse livro. E na leitura da gramática, tenho que agradecer a Maria Tereza de Queiroz Piacentini, hoje nossa vice-presidente, pela leitura gentil que ela sempre fez. Bem, este é o Pedra de Toque, um livro, como bem disse o doutor Pérez, que traz muito de afeto e traz muito de história, traz muito de memória, mas sobretudo, traz esse desejo de ser ponte
e esse compromisso de fazer essa ponte ser circulada. Eu costumo dizer aqui em casa para minhas filhas que eu conto os anos. Então, eu faço 75 anos em setembro, aí eu sou no mais 25. Então, é o tempo que eu penso que eu ainda tenho por aqui no máximo. E nesses 25 anos, tem que alguém tocar essa ponte e não deixar que ela nunca se esmoreça. Essa é a nossa ponte, a ponte da nossa memória, da nossa história comum, dos nossos afetos, e que ela seja, como diz o poeta, que seja perpétua enquanto dure, mas ela vai ser sempre perpétua, porque o amor está no coração, está na nossa pele, veio com aquela gente, veio com aquele Cabral também, nós temos muito Cabral aqui, Oswaldo, por baixo da pele, como diz o Onésio Costa dizer, por baixo da pele, carregando tudo, tudo. E veio até a nossa homenagem, ao nosso culto ao louvor ao Espírito Santo, a nossa fala, a nossa linguagem, tudo veio junto. Os anos passaram, mas elas estão aqui, florescem. No imaginário, nas nossas bruxas, na nossa história, no nosso jeito de falar, nas nossas manias, nas nossas fofocas, naquele, como dizem os manezinhos, assim, o veneno está escorrendo. Também nisso, em tudo que a gente faz, na maneira de pescar, nas falas, que se permanece, que vão se assimilando, que aprenderam mais coisa com o alemão que está ali na Grande Florianópolis e que chegou aqui, os alemães, com os italianos, com os gregos, enfim, essa é a Santa Catarina. Mas antes ela ser Santa Catarina de tantos imigrantes, ela é a Santa Catarina dos açorianos. E quando eu digo que eu quero atravessar a ponte, e é uma ponte dupla, sabe, Oswaldo? É que eu quero muito que os açorianos saibam que terra é essa que é Santa Catarina, que um dia os senhores, mais de 6.000, atravessaram e começaram a fazer dela um grande estado, um estado exemplar e ímpar para o estado de Santa Catarina e para o Brasil. Esse é a nossa Santa Catarina. 1% da população, mas um povo muito forte, muito trabalhador e que nunca temeu a adversidade, que vive dos sonhos e realiza os seus sonhos. Muito obrigada mais uma vez a cada um que me deu o prazer da sua presença, me permite mandar um abraço grande para o Diniz Borges, lá da Califórnia, que eu vi, apareceu ali o nome, ao Scott Stewart, que não sei se está entendendo uma palavra, mas welcome, ao Scott, que é um escritor americano, e com raízes açorianas, a todos os amigos da Academia Catarinense de Letras, acho que vou botar o box, mas não vou citá-los, mas estão todos, estou vendo tantos nomes aqui da nossa academia, nosso ex-presidente Pinheiro Neto, agradeço muito a presença, doutor Humberto Grillo, são tantos que estão aqui prestigiando esse momento, que inesperado até para mim. E mais uma vez um agradecimento para o Floripa Sustentável. Estamos juntos para o que deve. Um abraço muito grande, Oswaldo. E aí eu queria dizer, presidente, se por acaso o Valmor Fritz do nosso do 2x4, ou a Patrícia lá da Letras Lavas do Cão, quiser fazer uso da palavra, se manifestar, eu ia pedir licença para o senhor presidente. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Aplausos para a nossa secretária, escritora, acadêmica, Falei muito. Lélia Pereira Nunes. Então, vamos consultar, nós temos ainda a nossa programação era de 50, 60 minutos, vamos consultar se a Patrícia Carreiro tem ainda disponibilidade, está na linha, está conectada para fazer uma saudaçãozinha de 2 ou 3 minutos. Patrícia? Alô, Patrícia? Bom, então vamos consultar o Valmor Fritz, que é da editora 2x4, que lançou essa obra aqui, hoje aqui em Santa Catarina. O Valmor está na linha? Não, eu vi que ele chegou a participar no início da sessão. Bom, não estão. Então, eu gostaria de agradecer... Estamos, sim. Valmor está na linha. Então, Valmor, a palavra é sua para considerações a respeito dessa bela obra que você está fazendo para a literatura catarina. Só um momentinho. Eu gostaria de agradecer e ressaltar essa experiência de edição, né, que é bacana, que é uma experiência que deve ser repetida, deve ser incentivada, coedições com editoras açorianas, portuguesas,
ou mesmo de outros países lusofônicos, que podem fazer circular mais a nossa literatura. Inclusive, o Marcelo, que está aqui presente, também já fez algo do gênero, né? Editou conjuntamente. Mas, enfim, queria agradecer a oportunidade de dizer que foi uma experiência muito interessante e que recomendo, né, à Academia Catarinense de Letras essa busca por uma aproximação, assim, por uma associação de projetos em projetos comuns, para que a gente possa viabilizar não só as nossas edições do outro lado do Atlântico, como trazer também obras muito interessantes que eles editam por lá. Então, meu abraço a todos, obrigado aí pela oportunidade, e colocamos a nossa editora também à disposição de todos. Ok, Valmor, mais uma vez agradecido pela sua rica e criativa contribuição aí na edição do livro da nossa estimada acadêmica Lélia Pereira Nunes. Presidente, Boa noite. a Patrícia está querendo falar. Ah, tá ali. Opa, Patrícia está? Então, por favor, Patrícia Consegue... Carreiro. Patrícia, a palavra é sua. Consegue ouvir-me agora? Agradecendo a Letras Lavadas, a sua livraria, não é? Essa divulgação extraordinária que faz aí do escritor da literatura de Santa Catarina. E vamos incrementar, inclusive, esse relacionamento, na verdade. Quem sabe você também, sim. daqui a pouco, promove o lançamento de um livro de escritor açoriano, escritor português, que tem algo a ver, que tem a identificação aqui com a colonização açoriana em Florianópolis, Laguna, São Francisco, Itajaí, enfim, Santa Catarina e no Brasil. Ok? Claro, Estamos à disposição. Ok? Claro. A palavra é sua, Patrícia. Grande prazer. Estão a ouvir-me? Ok. Boa noite a todos. Obrigada, antes de mais, pelo convite, em nome da livraria e da editora Letras Lavadas. É com muito gosto que estamos aqui hoje para falar do Pedra de Toque. É um livro que também nos é muito acarinhado, porque a Lélia é, de facto, uma pessoa muito importante no nosso grupo editorial. É uma pessoa que nos une e que nos leva mais longe. Quando a Lélia falou sobre o dia que nos conhecemos, realmente é muito interessante a conversa que nós tivemos num hotel aqui em Ponta Delgada, um dia que nós descobrimos que ela tem uma filha Clarissa e que eu tenho uma filha Clarice, e que realmente ficamos aqui com uma união muito bonita e uma ligação literária também muito bonita. Foi muito bom saber que a Lélia era uma mulher de garra, que sempre levou essa ligação mais longe, dos Açores para Florianópolis cá para os Açores, e hoje aqui a representação do Sr. Ernesto Rezende. Eu mando um beijinho muito grande, um abraço muito forte a todos vós, e aproveito para vos dizer que os nossos livros têm os Açores dentro, mas não só, falam muito também de imigração para vários sítios de todo o mundo, e de outras histórias fantásticas que os nossos autores açorianos contam. Por isso, podem encontrar os nossos livros em letraslavadas.pt, incluindo da Lélia, que é um livro que vale a pena comprar, vale muito a pena ler, principalmente ler. E é uma pessoa com um orgulho muito de partilhar em alguns domingos as páginas do Diário dos Açores, ela com a sua coluna de cronista e eu também com a minha. Esse tipo de pessoa que nos faz chegar mais longe e sermos mais felizes. Por isso, e não me tendo lugar, agradeço mais uma vez o convite para aqui estar, e tudo o que vocês precisarem, as Letras Lavadas têm todo o interesse. Teremos muitas oportunidades, certamente, de fazer pontos, de enlaçar histórias e de levar mais longe os livros do Brasil, os nossos livros, e ligar, agora que tudo é tão digital, de nos ligarmos cada vez mais e com mais frequência. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Muito obrigado, Cláudia Patrícia Carreiro, pela sua participação. Agradecimentos da Academia, então, à sua livraria e à editora Letras Lavadas por todo esse apoio que vem dando aí aos escritores e à literatura de Santa Catarina. Para encerrar, eu queria compartilhar uma informação de uma reunião que eu participei esta semana do Instituto História e Geografia de Santa Catarina, já enfatizando mais uma vez a gratidão da Academia, do Floripa Sustentável, antes de encerrar com a nossa presidente Zena Becker, sobre a presença de empresários, de escritores, de acadêmicos, de autoridades aqui da cidade que prestigiaram este nosso evento. Mas destacar, então, essa reunião do Estudo Histórico, em que foi anunciada aí uma premiação do evento importante, exatamente em relação aí à descendência açoriana e portuguesa aqui em Santa Catarina. Eu, inclusive, estou levantando dados para noticiar esse fato no meu trabalho profissional. Viu, Zena? Essa homenagem vai contemplar
3 principais nomes descendentes de portugueses aqui em Santa Catarina, em 3 séculos diferentes. Começa no século XIX com o irmão Joaquim do Livramento, que todos conhecem, né? Foi aquele que fundou as Santas Casas, a começar do Imperial Hospital de Caridade, aqui de Florianópolis, né? Santas Casas em São Paulo, em Porto Alegre, fazendo coletas, na verdade, pessoalmente conduzindo esse processo. É uma biografia extraordinária. E eu imagino, Zé, que, por exemplo, né, o Hospital de Caridade, a Irmandade do Senhor dos Passos, são as 2 instituições mais antigas, mais populares e de mais força religiosa do estado de Santa Catarina, as mais importantes do Brasil. O irmão Joaquim está inserido nos Heróis da Pátria, no livro oficial. Então, eu fico imaginando, né, se nós pudéssemos produzir, não sei se um folheto, entendeu? Mas um panfleto, alguma coisa que pudesse, cada paciente que entrar no Hospital de Caridade, receber uma informação sobre o Imperial Hospital de Caridade, quem foi esse irmão Joaquim. Então, lá tem, inclusive, uma homenagem muito importante para ele no centro histórico do hospital, entendeu? Porque nós temos muita carência disso. Assim como eu falei da Catedral Metropolitana, da Igreja Ortodoxa Grega, poderia falar da Igreja Adventista, da Igreja Luterana, ali na Rua Neiro Ramos, que também tem uma história maravilhosa, na educação, compromisso com a educação catarinense. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar junto, entendeu? Só mais esforço nesse sentido, nós vamos trazer informações adicionais que vão acrescentar na educação, informação para novas gerações, entendeu? E também atualizar a população de Florianópolis e aqueles que nos visitam a respeito desses monumentos históricos, né? Porque, afinal, eu tenho essa convicção. Eu participo, vocês sabem, né, há décadas, desde menino da Irmandade do Senhor dos Passos, e agora, inclusive, estamos agora com um processo de transformação importante lá, e eu digo, né, o prédio em si já é um ícone para Santa Catarina e para o Brasil, pela sua história, pela sua arquitetura, na verdade, que tem também uma história específica. Então, eu acho que temos, assim, realmente, como falei no início, né, um radar muito focado com horizontes realmente extraordinários. Então, nesse evento que vai acontecer, que eu divulgarei ainda esta semana, século XIX, irmão Joaquim, soube de uma novidade que eu não sabia, no século XX, José Boatê, não, vou corrigir, século XVIII, irmão Joaquim, século XIX, José Boatê. Então, eu soube que o José Boatê tem descendência portuguesa por parte de mãe, ok? Que eu não sabia, essa informação para mim foi nova. E, em terceiro lugar, no século XX, o doutor Pérez, que conheceu bem, o nosso saudoso professor Aníbal Nunes Pires. Então, são assim, eventos que vão valorizar exatamente essa nossa ligação com a descendência portuguesa ou açoriana aqui em Santa Catarina. Então, reiterando mais uma vez, agradecimentos a todos, eu passo para encerrar, então, essa nossa bela reunião, a palavra à nossa presidente do Floripa Sustentável, Zena Becker. Obrigada, presidente, mais uma vez. Parabéns, Lélia. Sucesso. Você sabe que eu torço muito por ti, sabes muito bem disso. Mas eu queria fazer só uns registros aqui. O professor Salomão Matos Sobrinho, que é o presidente da Floripa Amanhã, está aqui, tem diversos membros da diretoria da Floripa Amanhã também. Queria registrar a presença do secretário Galina, que está aqui também nos prestigiando. Obrigada, secretário, que não é fácil nos dias de hoje tu largar o teu tempinho para vir prestigiar uma amiga. E queria registrar também, Moacir, eu tenho certeza que tu vais gostar, é o Ronaldo Pires. Uma família extraordinária que ajuda, assim, eu sou amiga da mãe, do pai dele, depois veio ele, agora os filhos dele já estão no Floripa Sustentável, na CDL. Uma tradição de colaboração com a cidade, com a arte, com a cultura, com o planejamento urbano, com a educação, tudo eles estão presentes. O Ronaldo está aqui, também é da Irmandade do Espírito Santo. Quem sabe a gente produz esse material, que eu sinto falta quando a gente vai num lugar desse, que é um patrimônio histórico, porque nós sabemos a história, mas que a maioria das pessoas que ficam lá tem curiosidade, mas não tem acesso. E talvez seja a hora de a gente começar a fazer uma coisa simples, que dê acesso e vai contando a história, e assim devagar a gente vai disseminando. Então, quero agradecer muito a presença de todos, sem exceção, né, ao jornalista também, Oswaldo Cabral, mas em especial essas pessoas que chegaram depois e que representam todo o grupo que está aqui. Obrigada, e com certeza essa abre a porta para muitos outros eventos. Boa noite, obrigada. Eu também queria agradecer a jornalista Marisa Furtado, que é de família soriana, mas é uma grande jornalista em São Paulo, e principalmente uma coisa muito importante, ela escreve muito sobre a área de gastronomia, ela tem essa área, e ela está aqui, eu fiquei muito surpresa de vê-la entre nós, prestigiando essa cena e essa sessão, e de tantos outros nomes que, olha, não dá para citar cada um,
porque são pessoas que são muito caras, como tu bem citaste agora, o Ronaldo Queires. É verdade. Muito obrigada. Obrigada a Obrigada a todos. Mais uma vez, reiterando agradecimentos da Academia Catarinense de Letras, do Floripa Sustentável. Vamos aí juntar esforços, né, somar as nossas boas energias com Santa Catarina, com Portugal, para a realização de novos eventos. Obrigado a todos, muito boa noite. Saúde, saúde, saúde. Felicidade. Obrigada. Parabéns, Lélia. Boa noite. Obrigada.